como é que tu vês Burkina? O que está a acontecer com o Burkina? Eu classifiquei aquilo como uma interrupção do comboio da subserviência. Eu tenho. Eu genuinamente receio que uma união, portanto, começarmos a África a ficar mais unida, seja motivo suficiente para termos cada vez mais ingerência estrangeira, portanto, da Europa e da América. Porque é o que eu te digo, acho que se nós nos organizarmos, nós vamos começar a fazer exigências que nós não temos condições para fazer agora e, portanto, o teu negócio já não vai ser tão lucrativo. Tu, para fazer a internet, precisas de mambos da África. Eu quer dizer que eu também posso fazer a internet. Sim. Ou seja, uma coisa é, eu tenho know-how, você tem os recursos, Yeah. né? Mas agora eu vejo que você vai ter know-how Know-how, yeah. e tens os recursos. Yeah. Não vais precisar de mim. Exatamente. E isso ameaça-me. Quer ver? Ok, e então. Não deixo teres know-how. Ok. Não deves ter know-how. Eu vou fazer de tudo para colocar poeiras no teu caminho e tal. Por exemplo? Você até pode estudar, né? Yeah. Não, tá aqui o currículo, isso te leva até lá. Mas aí você faz a estrada e sais com inseguranças e tal e não chegas lá. Por exemplo, criar um governo a pôr pessoas que nem têm educação. Já agora, Assim? né? Escola que cheira a cocó. Já agora. Não há água na escola. Até a escola, mas não há água. Yeah. Infecção urinária. Pumba, já está. Escola vira centro de saúde. Só que sem saúde. Sem dúvidas. Ou então, quando... Bom, vais ter mesmo uma escola, vais ter o currículo lá e condições, tal. Mas o governo tem limites, né? O governo tem limites, sim. Tem que ter limites, quer quando vai estabelecer parcerias e até mesmo controlar o que esse currículo vai produzir em termos de know-how que pode levar à autossuficiência. Então tens de ter uma autossuficiência controlada e se isso descarrilar, vamos fazer aquilo que John Perkins já relatou nos seus livros e tal. Vamos tentar os meios softs, está teimoso. E se não for? Langley. Ok. Só que pela primeira vez o Langley também não está se dar tão bem assim. Pela primeira vez. Mais Não ou sei, menos, não né? sei. So Ainda far. o filme ainda não terminou. É verdade, é verdade. Ainda não terminou. Ok, portanto, tu respondeste a uma provocação do presidente relativamente a seres presidente da República, Sim. mas de repente disseste que querias ser presidente da República. Tentaste abrir o partido. Sim. Conta lá essa história. Bom, Qual foi a motivação? Foi mesmo depois daquela conversa? Estão a pensar coisa, agora vou mesmo fazer? Ou já tinhas ideia? Ou surgiu muito tempo depois? eu sempre fui contra partido. Ok. E eu sempre disse... Sempre foste contra partido? Sim, E queres abrir um partido? porque Faz é sentido. partido. Porque tu queres inteiro. Tá a ver? Eu quero coisas inteiras. Então, está a me dizer que o instrumento a usar é partido. Ok. Eu disse, eu não quero coisas partidas, né? Mas eu quero coisas inteiras. A primeira coisa que eu tinha feito em 2021, e não teve, assim, muita mídia, foi ir apresentar fundamentos para uma candidatura partidária, Ok. independente, Ok. ao tribunal. Independente é possível? É possível. Ok. Né? Desculpa. Foi daí que eu percebi também isso. Isso foram as informações do próprio tribunal. Me disseram que, olha, não, a nossa Constituição não eliminou as candidaturas independentes. Não. Mas? Eu assustei. Disse, como assim? Mas tens que estar na umbrella de um partido. Porque o candidato a presidente de um partido político não precisa de ser militante do partido. Então, se ele não precisa de ser militante, pode ser qualquer um. É aí que está a independência. Ok, isto assim rápido quer dizer que, por exemplo, Casa C a Casa C, está sem o líder, um líder. mas é um partido. É um partido. Hansa, cabeça de lista. Na boa. Não és militante, Não só precisas és de ser. cabeça de lista e, portanto, ganhas. E o tribunal aceita esses candidatos.
Ok. Não existe que o candidato, o cabeça de lista, seja militante De um partido. de um partido. Agora, quanto à minha pretensão, eu disse, não quero isso, porque a essa altura qual é o partido que tu vai... Identificavas-te com algum? Como disse, eu não andei a pensar nessa lógica, Ok, então nunca ok. tinha parado Ok. para ver qual deles, né? Mas eu disse, a minha pretensão não é esta, eu quero ainda assim ter oportunidade de concorrer. E a presidente disse-me, ok, nesses casos, os outros candidatos, eles têm os requisitos já estabelecidos, tem uma lei eleitoral, a lei dos partidos e tal, e lá onde estão todos os requisitos numerados. Se a gente aceita a tua candidatura, assim como estás a apresentar aqui, Yeah. seremos acusados de favoritismo. Porque sob que critérios é que a tua candidatura entrou. foi validada. Yeah. Então, o que tens de fazer é fazer esse documento para o plenário vai sentar e avaliar e depois exarar um acórdão. Se acharem que há Que há justificativa para algum isso. fundamento para isso. E é através daquele acórdão que vai começar a regulamentar casos como o seu. Ok. Mas se queres para 2022 já, acho que não tens muitas chances até sair o acórdão e Yeah. tal. Tente ver... 2027. Não, ver um partido. Ok. E agora e depois fizeste a mesma, tentaste fazer a mesma coisa para 2027? A candidatura Sim, a partidária. exato. Não, depois entra aquela coisa do Angola primeiro. Te empurraram Angola já. primeiro, te não, disse, tem "Abre um vantagens e partido." vamos tentar. E aliás, Tem o trabalho vantagens- coletivo... Tem vantagens um partido. Portanto, tu eras contra partidos, mas agora percebeste que tem vantagens. Não. São os argumentos. Os argumentos é que têm vantagem, não o partido. Calma, não estás a me entender. Não era o Hans a dizer tem vantagem. Olha, tu não precisas de ser namorado. Você Yeah. é contrapartido, nós sabemos, mas tem vantagens. Ok. É isso, não é o Hansa. Ok. Nesse processo de namorarem, Percebeste que... reavaliares as tuas próprias posições, né? Ok. Para Que é reavaliar possível, que é possível, né? as tuas próprias posições. E aí eu lembrei-me de um professor meu do ensino médio dizendo assim, não é triste mudar de ideia, triste é não ter ideias para mudar. Pessoa que indica, eu não sei se vai ver isso. Ok. Eu disse ok. E às vezes é o quê? É para não passar a ideia de que é uma questão de vontade pessoal. Né? Tipo, eu quero e vou fazer aquilo que eu quero. Não é muito isso. Ok, mas aqui é um bocado... é um bocado tu a projetares, porque se é legal, se está previsto e se depois, inclusivamente, dependes de um acórdão por gente especializada, Exatamente. é uma possibilidade. Porque é que tens que achar que é vontade própria? Se calhar também já te venderam a ideia de que quando tu pensas um mambo, és egoísta só porque pensas um mambo. Não, porque depois é a filosofia que você precisa de aplicar, aquela filosofia congregadora, e as ameaças que podem representar esse teu ato. Esse é o Hansa. Fez essa estrada ele sozinho e conseguiu, e até foi a eleições e ganhou. Esse pode tudo. Então, acabas criando um certo clima de insegurança não declarada, mesmo sem quiseres, sem quereres, ok? Sem quereres. Ok. E a questão do trabalho coletivo, do tipo, preciso dos outros. Não é uma questão de que eu quero e vou fazer. Eu disse, ok, vosso argumento é válido, então vamos lá. Mas vamos ter os entraves. Angola primeiro. Angola primeiro. E, portanto, decides abrir o partido e precisas de assinaturas. Exatamente. E são 7.500. 7.500 é uma estrada que nunca tinha sido trilhada, não tínhamos experiência nenhuma, não sabíamos como é que as coisas aconteciam, mas fomos assim. Ok. E porque o quê? Veja que para credenciar a comissão instaladora, só precisas de um extrato com 500 mil, extrato, não cash, extrato. Ok. Isso consegue ser fácil. Mas os gastos com partido não se limitam aí. É aí que depois você percebe, uau, isso tem muito mais. Se queres que eu te diga, Tem muito, se queres que eu te muito diga, mais. é bom e é mau. Porque é bom porque tu é que te aventuraste para fazer esse mambo. Yeah. É mau porque sai do nosso bolso. Mas é muito bom que tu, que és homenzinho, que queres fazer e acontecer, tu e qualquer pessoa que queira ser presidente ou queira ser político neste partido, neste país e que queira abrir um partido, eu acho que é bom que, porque a mim me ensinaram assim, queres fazer, assuma as responsabilidades.
Infelizmente, quem paga essa pouca vergonha são os angolanos. E é mau, porque paga essa pouca vergonha e está com fome. Paga essa pouca vergonha e não há água, e não há luz. Mas tu estás sempre a olhar como se Para o povo todos... angolano, sim. Tu... Não. Pouca vergonha. Quer dizer, não saíste ainda da dinâmica MPLA. Eu não saí da dinâmica que é a nossa realidade pela sombrinha do MPLA, que é, queres criar um partido, crias o partido, Ok. e depois, quando é-te autorizado o partido, o Estado dá-te dinheiro. Certo ou errado? Certo, Até aqui, né? certo. Não é a realidade do MPLA, é a realidade do país. Dá-te dinheiro para campanhas, não é Para fazer- legalizou e tem dinheiro, não. Não, É dá-te dinheiro para fazer momentos, a campanha, sim. Para fazeres a campanha. Sim. E agora a pergunta que eu te faço, antes de seres político, eras cidadão. Sim. Já viveste pelo menos 4 eleições, 3. Mais do que isso. Yeah. Tens noção de quantos milhões de dólares já demos aos partidos? Não. Não. Devias ter porque queres ser presidente. Segundo, tens noção alguma vez do dinheiro que vai para os partidos, tu e todos os angolanos sentiram alguma coisa? Alguma coisa? Não. Não. Do dinheiro que vai para os partidos, Que vai para os partidos. vai depender. Eu sei o que é que eu sinto. Eu sinto que na altura das eleições há muito lixo no chão. Bandeiras. Há muito lixo. Nós fazemos, na altura das eleições, nós fazemos lixo. E não há uma dieta. Agora estou a pensar só assim, que faz massa com lixo. Que os políticos fazem. Bom, mas precisas pensar que todo esse arranjo, ele Sim. vem responder a uma necessidade Como assim? dos sistemas democráticos. Ok? E por isso quando Agora quando, parecias quando eu mesmo político. chegar... Agora parecias mesmo político. Não. Por isso é que eu estou a dizer, quando eu vier com a refundação, você vai me atirar pedras. Você vai dizer, mas, Hansa, a tua refundação agora parece que a ir contra os princípios democráticos. O que eu vou dizer? Nós temos uma configuração política que não justifica a existência de partidos políticos. Ou seja, tu quando fores presidente acabas com os partidos políticos? Não vou acabar com os partidos políticos. Os partidos políticos... É que vão deixar de fazer sentido. Não. Eles é que vão estar no poder. Ok. Eles vão estar no Tu vais ser poder. presidente da República, mas os partidos políticos é que estão a governar? Os partidos políticos, as coroas, os independentes, eles vão ser o poder. Ok. Portanto, tu queres pôr toda a gente a mandar. Porque o país é de todos. Não é nessa lógica, estás a pensar sempre com a realidade que tu já tens. Né? Mas é ali que eu digo que quando nós descortinamos um pouquinho mais a refundação, talvez num outro momento, não nesse fórum, has de entender que todas essas suas reclamações são parte dos erros que nos vêm desde 1491. Não duvido. De todo. Aliás, nós estamos a falar por causa do 1400. A nossa língua não é a nossa língua. Eu sei, eu percebo isso. Mas nós já temos a realidade que temos. Exatamente. E por mais que tu queiras fazer um corte e ires refundar desde aquela altura, nós já estamos aqui hoje. E as necessidades que nós temos são as de hoje, não as de 1900, 1400, estás a perceber? Exatamente. Portanto, a minha questão é como é que tu te enquadras, apesar de, como é que tu te enquadras nesta nova realidade? Tu falas em democracia, a democracia não é nossa. E tu és panafricanista. Direito, estás-me a matar. Democracia não é nossa, nos venderam essa ideia, não A é? democracia como termo e como materialização da ideologia, vamos dizer assim. Mas nós somos os únicos, ou dos poucos povos, que as nossas monarquias sempre foram eletivas. Ok. E o Wakanda cuidou de nos apresentar isto. Né? É ficção, mas é assim. As nossas monarquias sempre foram eletivas. Nunca tivemos um único monarca que ascendeu ao poder E ficou. sem passar por um pleito eleitoral. Ok. Só que nós herdamos um programa, uma visão eletiva, fruto das novas dinâmicas, que não coadunam com aquilo que nós tínhamos e que também não pararam para ver o que nós tínhamos. Porque às vezes é o quê? É só atualização de software. Ok. Nós já temos um software a funcionar, mas ele já não responde às necessidades do agora. Yeah. Vamos atualizar.
Eu disse lá em 2020 que aquele era um software desatualizado a tentar resolver os problemas de agora. Yeah. É preciso atualizar o software. Ok.